Paraxá Pêssach, né? Foge a tabela das Parashot, né? Deste ano, a 5.785, porque é um dia especial, é a semana do Pêssach. Então nós estamos nos preparando para estarmos ouvindo essa Paraxá. Hoje quem está com a responsabilidade é a nossa morar Camila Paladão Visconde, a qual ela é preparada. Aqui tem que ser para toda hora, né? Multi, né? Toca, canta e prega. Vamos receber. Faz faxina, faz comida, né? Passa para cá. É verdade. Vamos orar? Eterno Elohim, te damos graças porque tu tens nos dado a vida, Hashem. Te damos graças, Hashem, porque nos deste a salvação através do teu Filho, o Senhor Yeshua, passaporte para o Olam Rabá. Eterno Elohim, tu dará, porque tu tens tido graça, recebe sobre as nossas vidas. E é o mínimo que podemos fazer, Hashem. Estarmos aqui ontem à noite, hoje de manhã, estarmos aqui, Senhor, te buscando com o corpo do Mashiach, estar aqui te rendendo graças, estar aqui realizando esta vontade, porque não fazemos para o homem, mas fazemos para ti, Senhor. E como nos diz a tua palavra, lá, Senhor Deus, quando tu deste as 10 palavras, e quando também, Senhor, tu fizestes que fosse construído aquela Mishkan, a palavra que tu nos deste, não deste só para o teu povo Israel, mas para toda a humanidade. E também, quando tu criaste aquela Mishkan, aquela casa, Senhor Deus, onde tu habitarias, tu disseste que era para construir, para que tu habitasse no meio de Israel, no meio de todo aquele, de toda aquela que crê em ti. Então, Hashem, tu estás no nosso meio, tu estás dentro de nós, através do teu Ruach HaKodesh eterno, que tu possas calar no nosso coração, continuar falando a cada um de nós nesta manhã, através do pregador desta manhã, onde estará fazendo este shiur da Paraxá de Pêssach. Nós a abençoamos. Hashem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hashem, abra a sua Bíblia, a sua Torá, se quer Torá, no livro de Êxodo, Shemot 12. Vamos ler um pouquinho, brevemente, aquilo que o Senhor preparou para nós desde a madrugada, né? Mas eu não fiquei vontade de madrugada, né? Então, o pão está fresquinho de manhã. Então, a gente levanta de madrugada, coloca o nosso coração diante do altar e nos preparamos para esse momento tão especial que é a palavra de Deus. Então, Shemot 12, eu vou ler a partir do versículo 29. E hoje eu só vou trazer aquilo que realmente o Senhor ministrou comigo. Tá? Durante o Shabbat você pode continuar lendo, mas vai ficar também. Então, vamos ver. No versículo 29, era meia-noite, Deus matou todo primogênito do Egito, desde o primogênito do faraó, sentado em seu trono, até o primogênito do prisioneiro no calabouço, assim como todo primogênito de animal. O faraó ficou acordado nessa noite, juntamente com todos os seus serviçais, e todo o resto do Egito
Não. Eles foram avisados, tanto que tinha que passar o sangue no umbral das casas. Os egípcios estavam desavisados? Sim. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles estavam vendo o Egito caindo, né, sendo destruído pelas pragas, mas nada podiam fazer. Essa é a nossa atualidade. O mundo está caindo, está vindo violência, está vindo praga, está vindo frio, mas nós estamos sendo avisados. E o Senhor nos guarda quando nós obedecemos os seus mandamentos. O que nos guarda é a nossa obediência. E é literal. Porque foi assim que foi e é assim que é até o dia de hoje. Se a gente obedece o que Deus nos ordena, Ele nos protege, Ele nos guarda. Né? Verdadeiramente a gente pode dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, não vou ser atingido. Quem obedece a palavra do Senhor, né? Não é qualquer um. E eu achei interessante que a Torá vai dizer Bahatzi Balai, no meio da noite. À meia-noite, né? Abra lá sua Bíblia em Salmo 119. E é uma instrução para mim e para você. Eu não me lembro de ter feito isso alguma vez. Uma ação que você pode fazer no meio da noite, no meio da madrugada. O quê? Salmo 62. Salmo 119, 62 vai dizer: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Você pode levantar no meio da noite para adorar o Senhor, né? Se levantar mesmo, sair da cama, ir para um lugarzinho para você orar, para você adorar o Senhor, para você agradecer pela instrução que Ele te dá, pela Torá. A gente está falando aqui, a lua está danada, não tem para Torá, né? Medida que Ele nos dá a Torá, né? Você pode fazer isso pela madrugada. Ah, Camila, faz diferença? Faz. Porque se a palavra de Deus está falando que à meia-noite algo acontece, algo acontece. Irmãos, eu lembrei de 3 situações que eu aprendi e aconteceu comigo. Meus pais estão aqui, né? Quando eu era jovenzinha e eu queria aprender as coisas do Senhor, sempre fui para a congregação, nunca deixei de ir, mas eu não estava entendendo a palavra, meu entendimento estava fechado, né? E quando o Senhor começou assim a abrir meus olhos, eu começava a buscar Deus de madrugada. Só lembro que meu pai, Camila, vai dormir, tem escola. Eu ficava lá, aí eu colocava um louvor, olha, eu nem sabia, irmãos, você botava uma musiquinha na rádio, lembra disso, mãe? Não lembra não? Casinha pequena, né? Eu fechava a porta da sala, eu botava uma musiquinha, e naquela época eu contei para vocês que eu não gostava de louvor, não gostava de música, não gostava mesmo, eu tinha irritação. Comecei a colocar alguns louvores e começava a orar, eu ajoelhava, falava, Senhor, me liberta, fala comigo. E foi assim que o Senhor foi trabalhando na minha vida. Irmãos, buscar a Deus de madrugada faz diferença. Não é igual de dia, não é igual de tarde. Mas eu posso buscar Deus qualquer hora? Pode. Mas existe algo... É algo interessante que o Senhor realiza. Por que o Senhor matou os primogênitos na madrugada? Porque algo acontece na madrugada. Por que as filhas de sangue são feitas na madrugada? Porque portais são abertos na madrugada. Essa é uma das coisas. A segunda coisa que eu tive a experiência, eu comecei
deixava meu esposo dormir, meu filho dormia, não tinha o Ezequiel. E eu começava a estudar a palavra. E aí o Senhor trouxe para mim, gente, eu não sei como, algo que me levou até o rabino Mário Moreno, chamado Israel, que meus pais conhecem há muito tempo, né? Mas eu nunca tinha me ligado. Me levou no livro dele. Irmãos, a partir do momento que eu comecei a buscar o Senhor de madrugada, esse rabino me manda toda semana material, vídeo, artigo, tudo que eu trago para vocês, vem dessas coisas que ele vai dando para mim. É o Senhor que me deu por que horas? E ele me ensinou uma coisa: quando dá meia-noite de sexta-feira, você pode ter certeza, algo acontece. Mas fica de olho no relógio. Fica, esperta. Então, se nós começarmos a buscar o Senhor nesses horários, com certeza algo vai acontecer. E aqui a gente está vendo na palavra, uma dessas coisas que você pode fazer é louvar. Louvar mesmo. Eu não tenho feito isso, eu tenho buscado mais Senhor, outras coisas, né? Mas você pode adorar, você pode agradecer. Sabe uma coisa, irmãos, que a gente não tem costume de fazer oferta de estilo a mim? Sabe o que é isso? É você agradecer a Deus porque você saiu de uma grande doença. Fazer uma festa mesmo, com comida, chamar os irmãos, nós vamos comer em agradecimento por algo que Deus fez na tua vida. É uma oferta, sabia? Essa comida, você chamar as pessoas para vir comer e contar o que Deus fez, é uma oferta de chamamento. Deus precisa fazer essas coisas. Precisa contar os feitos do Senhor. Então faça isso. Se levante, saia da sua cama. Ai, mas eu estou tão cansado. Eu sei que você está cansado. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Todas as vezes que eu faço isso no dia seguinte, eu não fico cansado. De verdade, irmãos. Eu durmo tarde, muitas das vezes, fazendo outras coisas, vendo vídeo, eu acordo já às 5h, mas quando eu vou para buscar o Senhor, irmãos, eu durmo às vezes 3 horas, eu não sinto nada. De coração. Então, algo poderoso, irmão, no dia do pensa, eu não dormi praticamente. E a força, eu falei, mãe, veio uma força em mim que eu nunca tinha visto. Eu cheguei na minha casa, né, depois de peça, né? Limpando as crianças, fiz tudo. Minha força estava ali. E eu cheguei em casa, prontinha. E o Senhor renova, gente. Então, assim, não fica com medo de, eu não vou ter força para trabalhar para mim. Eu vou ficar tonto, eu vou ficar bêbado. O Senhor não vai. Faz essa experiência. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai abençoar a sua mente. Irmãos, foi assim que Deus comigo aqui. Eu vou perder essa oportunidade? Vou dizer, a escola está aberta. Tem uma escola ali, irmãos. Tem professores maravilhosos que o Senhor vai te mostrar, vai te enviar, vai trabalhar na tua alma, no teu espírito e, melhor de tudo, de graça. Como é que é? Como é que o chinês fala? Pai, de graça? Não lembro, esqueci. Jó capítulo 34, versículo 20. Diz, eu estou tão cansado, o dia foi tão cansativo, né? Eu sei que o dia foi cansativo, mas existem bênçãos para nós nesse horário. Lembrei de outra coisa, Rabi Marcel sempre fala: o que você faz de meia-noite às 6? Você dorme? Esse horário ele está estudando, está fazendo livro. Está pesquisando, faça isso. Não tem tempo durante o dia, vai na madrugada. Não tem tempo de tarde, vai cansar, vai na madrugada. Já falei aqui com os irmãos, nós, mães, mulheres, homens, estou cansado, o dia foi puxado, dorme uma horinha, Senhor, me chama. Deus chama, tá? Deus chama. Irmãos, essa experiência não só eu vivi, várias pessoas já viveram. Senhor, me chama. Deus vai lá, a criança chora, cachorro late, está te chamando. Alguma coisa está te chamando. Irmão, até de sentir assim, eu já senti. Chamar o nome. Que lindo, né? Isso aí eu não lembro, eu já vivi. Aleluia. Faça
Jó 34:20 vai dizer, olha que interessante, aqui está falando dos homens, né? Eles, no momento, morrem. E até a meia-noite, os pobres são o quê? Perturbados. E passam. E os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um. E Ele vê todos os seus passos. É um momento, tu vê que criança gosta de nascer de madrugada. E a vida também é envolvida nesse horário, sabia? Durante a noite. Então, o poder da vida e o poder da morte, que está na mão do Senhor, porque a palavra de Ele dá e tira, está na mão dele. Então a palavra diz que a nossa língua tem esse poder também de matar e de fazer viver. A gente pode clamar isso ao Senhor, Senhor me santifica, para que a minha língua venha produzir vida. A palavra não fala, a língua do sábio, ele é o quê? Ele traz cura. Também, em Marcos 13, gente, está escrito aqui, literalmente no hebraico é a mesma palavra, meia-noite. Ou seja, no meio da noite, no meio da madrugada, que pode ser meia-noite ou na metade, né? Não sei, tem um horário. Marcos 13, 35. Olha só, Deus está falando de horário, vou ficar igual um bobo aqui, achando que nada acontece. Nada acontece porque a gente não crê. Isso não acontece. Porque se a gente tiver fé, irmãos, muitas coisas acontecem. 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, é um momento que Yeshua pode retornar na madrugada. É um momento que a gente precisa estar ligado. Irmãos, eu conto para vocês de coração. Eu conto até para os meus alunos. Eu vejo, agora não tem tempo. Eu estou fraquinho. Eu falei, vai na madrugada, vai orar. Vai que Deus vai te fortalecer. Faz isso. Eu sou mãe, eu tenho bebê, eu tenho 2 filhos, vai lá em casa. Eu não fico cansado. Ele renova, ele prepara. Confia. Pede para o Senhor, Senhor, tira essa dor. Irmãos, até cansaço, muitas vezes cansaço físico mesmo. A gente chegar aqui e falar, Senhor, hoje está ruim. Hoje eu não consigo, não. Irmãos, a gente sai daqui e parece que nada aconteceu. Vem uma força na gente que vem do Senhor. Vocês já viram que até as pessoas que são possuídas por espíritos malignos, elas têm força. Porque é espiritual. Existe um espírito que dá força para você. Sabe, esse peso que muitas das vezes você sente é peso muitas das vezes de ódios espirituais da maldade que precisam ir embora. E a gente precisa estar em intercessão, irmãos. Eu ouvi um testemunho de um ex, filho do marido, que ele falou que ele fez um trabalho para destacar um casamento. E ele falou que lá nessas áreas eles procuram saber quem é a família. Porque dependendo de quem é a família, eles fazem trabalho ou não. Trabalhos caros, 10 mil para cima. Só que eles só fazem se eles conhecerem a família. Ou seja, saber quem é, o que eles fazem, quem eles servem. E ele foi saber, ele não pesquisou quem era a família. E o demônio falou para ele, olha, você não pode fazer trabalho com essa família, desfaz tudo. E a pessoa que tinha pedido para fazer o trabalho, já tinha pago. Ele já tinha feito todas as matanças, todos os sacrifícios, e ele insistiu. E aquela hora falou para ele, eu não posso fazer esse trabalho, vai embora. Ele falou que foi na casa da pessoa, camuflado, de preto, foi uma coisa horrível. E a pessoa, ele queria desfazer o casamento da pessoa. Ele foi lá na porta da casa da pessoa, ficou na escuridão, e ele falou que naquele dia aquela pessoa foi lá de fora, tinha uma área, começou a orar e falou assim, eu estou te vendo. Ele falou, como que ela estava me vendo? Você estava camuflado. E você não tem poder porque a minha família é do Senhor.
Se essa família, né, tivesse tropeçado, com certeza a maldição iria encontrar repouso. E a desavença da gente. Por que há muitas desavenças na nossa casa? Porque muito inveja dos outros não sabe dos nossos pecados. E nós abrimos a porta para Satanás entrar e destruir a nossa família, destruir a nossa casa, destruir a nossa vida. Eu estou muito ansioso. Você precisa buscar o Senhor. Porque eu sei que a palavra diz, não andeis ansiosos, mas eu não estou conseguindo. Você já viu que ela tem uma música que fala isso? Estou ansioso. Tem um demônio me observando. E as pessoas estão me encantando. É um espírito maligno que a medicina diz que é uma enfermidade. Né? A nossa psicanalista, né? Que trata, conhece muito bem que isso é um espírito que age dentro da pessoa que traz esse sintoma físico. Aí tem que tomar medicação por conta das epidemias, porque adoece o corpo, adoece a cabeça. Faça isso. Busque ao Senhor nesse horário. Mateus 25:6 vai dizer o seguinte. Aleluia. Espero que vocês não tenham sendo enriquecidos com a palavra de Deus, porque isso para mim aqui é uma chave que me acrescenta tanto, irmãos, eu aprendo tanto. Que Deus fala comigo. Eu busco o Senhor de dia também, de tarde, né? Mas a meditação é complicado, né? 25:6. Mas à meia-noite, por que está meia-noite aqui? Por que não foi ao meio-dia? À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí meu esposo saía. É o momento, irmãos, que eu acredito que há um portal espiritual. Treva escura. Muita treva. Muitas trevas. As trevas cobrem a terra, né? Mas a luz do Senhor precisa se revestir da palavra de Deus. Então, nesse horário, procure orar. Ore, lembra que Jó orava pela sua família? Era nesse horário. Sacrificava pela família, santificava e falava, vai, Deus tem que fizer alguma coisa. Começou a interceder, começou a orar. E cante louvores. Muitas pessoas estão aprisionadas. Você precisa falar. Você precisa abrir a boca. Você precisa confessar. Confessar Yeshua, confessar os seus pecados, confessar que só o Senhor é Deus, abrir os seus lábios, você precisa falar. E eu convido vocês agora a abrir em Atos, capítulo 20. Isso tudo à meia-noite, irmãos, o povo estava preparado quando aquele anjo ia passar. E quando Yeshua retornar, os anjos vão passar e vão recolher o trigo. Vai haver uma colheita. Então, hoje, nós precisamos nos preparar, porque a gente precisa do pão, da roupa, da comida, da compra, mas a gente precisa estar revestido do Senhor, porque Ele disse que quando eu faço isso, essas outras coisas são acrescentadas na minha vida. Aí você vai ter fôlego para trabalhar, vai ter paciência, que a gente não tem. Quando a gente está muito cansado, muito estressado, muito fadigado com algumas pessoas, a gente não tem mais paciência buscando o Senhor. Eles erram a gente, ele começa a aliviar nossa carga, nos dando paciência, nos dando um novo olhar sobre as situações que a gente necessita. Atos 20, versículo 6 diz assim, olha que interessante. Depois dos dias de Ramazote e dos pães ágidos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade. Eu vou ler do versículo para entender melhor, tá? Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os saíram para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia e acompanhou até a Síria só Patro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio e Derbe e Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e
Trófimo. Então ele tinha pessoas acompanhando com ele no ministério. E em todas as igrejas, irmãos, havia um grupo clamando, intercedendo por Shaul para que essa obra de trazer a palavra nesses lugares continuasse. É o que a gente tem que fazer. É o que você precisa fazer. Você, na madrugada, você começa a interceder pelos pastores, pelos rabinos, pela palavra, pela Torá. Quantas pessoas vão começar a realizar essa Páscoa que um dia nós realizamos? Presos em tradição. O Senhor te libertou, mas não libertou aquele outro irmão. Esse entendimento só Deus pode dar. Ah, mas eu não vou convencer ninguém. É claro que não, mas o Espírito de Deus pode. Então a gente precisa orar, Senhor, abre entendimento, abre oportunidade, mostra, Deus mostra, irmão. Deus não mostrou para o apóstolo Paulo, quando desceu os animais, ele mostrou o que para Shaul? Que existiam coruns que estavam se santificando e vindo uma aliança, que era para ele receber. Pedro, o apóstolo Pedro, que ia falar. Então ele vai mostrar, ele que vai mostrar para o pastor, para a pastora, para o rabino, vai ser ele em você. Essa revelação é do Espírito. É ele que vai mostrar para Israel. Vai ser ninguém que vai mostrar, vai ser ele. É a revelação dele, dos olhos. Mas nós precisamos estar em oração, em intercessão, para que Deus abra. E nós está escrito. É assim que foi e é assim que é. Então ele foi para essa obra. Estes iam adiante nos esperaram em Troas. Então eles celebraram a peça como convém. Depois Rezor, Amassor e foram para Filipe. Versículo 6. 5 dias fomos ter com eles a Troas, onde estivemos 7 dias. Então depois de Amassor, o que continua? A contagem do homem. Shavuot começou. Depois do primeiro dia de festa, começou a contagem do homem. Começou a Shavuot, até chegar no 50º dia. Então, essa obra foi nesse momento. E não foi à toa. Ok? E no primeiro dia da semana, quando é que é o primeiro dia da semana, irmãos? Na Hadalá, sábado à noite. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Shaul, então começou à noite, e é assim que começa. Havia de partir no dia seguinte, falava com eles, olha o que a palavra diz, e alargou a praxe até a meia-noite. Olha isso, irmãos. Nós temos essa disposição de estudar a ponto de você chegar até a meia-noite, até a madrugada. Irmãos, eles não estavam preocupados com um horário, não. Eles estavam preocupados em ser cheios da palavra de Deus. Era a oportunidade. E assim foi. Shaul, não, o que Shaul tinha para falar? Ele tinha muita coisa para falar. Porque até meia-noite, né? Calma. Havia muitas luzes no Senado, onde estavam juntos. E estando um certo jovem com o nome Eutico assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Shaul e foi levantado morto. Isso aqui me chamou a atenção. Primeiro porque o discurso foi extenso. Ele falou bastante, mas era necessário. Então, às vezes, irmão, você vai precisar de um aulão. Às vezes eu vou precisar de um aulão. Às vezes eu vou precisar sentar lá na minha salinha, falar, Senhor, fala comigo, irmão, leia, beba da água, fica ali no Senhor que Ele vai te encher. E ele falou, e ele morreu. Gente, olha o versículo 10. Shaul, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Se fosse nos dias de hoje, no norte, o que a gente faria? Primeira coisa que a gente ia fazer, correr para SAMU, ligar para SAMU, ligar para o hospital, a gente não ia tomar esse tipo de atitude, isso é uma diferença. Porque a gente precisa fazer isso aqui também, diante da morte. Ele fez igual aos profetas. Ele se inclinou sobre o morto, ele literalmente ficou em cima dele. Olha o que ele fez. Abraçando,
disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Nossa, é muito poder de Deus. E a gente precisa desse poder porque é o mesmo. Aleluia. Não corre para o hospital, não. Corre para o poder de Deus. A gente tudo aqui corre para o hospital. Ai, já começou a doença, começou a correr para o hospital. Corre para o hospital, não, irmão. Corre primeiro para o Senhor. A gente precisa começar a trabalhar a nossa confiança. Eu estou dizendo comigo também. A gente precisa trabalhar essa confiança. Olha o que aconteceu, irmãos, o mais impressionante para mim. E subindo, ele orou. Subiu em cima do morto, o morto voltou. E vocês acham que acabou a reunião? Se fosse, a gente já tinha acabado. Ia estar todo mundo chorando, desesperado, falando, tudo bem, meu Deus do céu, mas também, né? Falou pra caramba, né, Shaul? A gente não é isso. Sabe o que ele fez, irmãos? Olha isso aqui. Ele subiu e partiu no pão e subiu na madrugada, comendo. Ainda lhes falou largamente até a alvorada e assim hoje. Eles foram até amanhã. Nada aconteceu. A morte não impediu. Eu vejo como um despertamento. Ele caiu, né? E despertou todo mundo, porque todo mundo já devia estar murmurando. E isso deu um renovo. Por isso que eles foram até o amanhecer. Nossa, o milagre aconteceu, o pão foi partido. Então aquilo encheu eles de força. E continuaram a querer beber, porque viram o poder de Deus. Quando o Senhor me deu esse discernimento da madrugada para mim, pelo menos para a minha vida, tá, irmãos? Foi uma experiência minha. Porque durante a semana é bem complicado você passar um tempo mais à vontade para você orar, né? O dia seguinte você tem compromisso cedo. E você ali não está preso ao horário. Quando a gente vai estudar para qualquer assunto, dá uma mais dele, uma mais dele. Quando a gente vai estudar para qualquer assunto, quando a gente vai para o congresso, irmãos, não existe congresso de 1 hora. Congresso é o dia todo. Vai até a noite. E nós estamos aí recebendo especialização, seja ela qual for. A gente está ali, a gente para tudo, né? A gente que é mãe, tem um filho, a gente precisa parar, a gente precisa estar naquele local. Aí tem o coffee break. É isso que tu vai fazer na madrugada. Eu falei, sim, eu tenho que ficar convidada agora, hein? Isso no cafezinho aqui. Então você faz aquele coffee break e começa a orar. E começa a te renovar no Senhor. Não vai dormir, não, vai buscar aquilo que você não entende. Que você fica, mas por que isso? Por que aquilo? Hashem vai te responder. Ele vai te dar o discernimento que você precisa, mas você precisa buscar. Você precisa estar atento. Irmãos, essa palavra para mim me despertou. Porque por qualquer problema a gente deixa de buscar o Senhor. E nem a morte e nem o cansaço físico, porque ouvir uma pregação até a meia-noite, alguém simplesmente morreu e depois todo mundo come e volta até amanhã, é sobrenatural. É real. E eu tenho certeza, irmãos, se você colocar o coração e agir dessa forma, maravilhas irão acontecer. Em nome de Jesus. Vão acontecer. Eu tenho certeza. Essa comunhão entre os irmãos vai parar com aquela besteira de desavença, porque fulano, porque ciclano, porque minha família, espírito de murmuração vai embora, a dúvida vai embora, o medo vai embora, vai tudo embora, porque você está se revestindo do alto. Aleluia! O comer do pão, irmãos, o pão representa o corpo de Yeshua. Não perca a oportunidade de estar em comunhão. A pandemia, quando ela veio para tirar a nossa comunhão. E o que você fez? Você se acomodou? Ah, vou ouvir pela internet. Não faça isso. Não se acomode. Comece a entrar em amor, Senhor. Eu preciso ter comunhão, porque a tua palavra diz: é bom que os irmãos estejam em comunhão. É comer o pão junto. É assim que diz aqui no livro do apóstolo
porque é assim que foi no Pêssego. Ninguém realizou o Pêssego sozinho. Todo mundo pegou o cordeiro. O estrangeiro comprado vinha para sua casa, todo mundo juntinho. O anjo passou e nada aconteceu com eles. Porque eles estavam em comunhão. Porque eles estavam guardados, ligados em obediência. Porque Moshe falava e eles faziam. E você, filho? Estamos se preparando? Você está se preparando? Você está buscando? Por isso, quando nos ajuntamos, não pode haver dissensão. Não pode haver falta de concordância. Ah, mas por que até meia-noite? Por que a gente não fica até às 10? É melhor, é perigoso. Aí começa um monte de coisa, não para de falar. Para de colocar empecilho. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que não faz dessa forma? Ah, mas eu acho que seria melhor. E não para com isso. Se entrega. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Vocês acham que eles queriam realizar o Pêssego nesse horário? Apressadamente correndo? É conveniente? Não. Eles fizeram do jeito que Deus mandou e saíram apressadamente. É agora, vamos embora. Pegou o cajado e deixou ele embora. Não foi do jeito que eles queriam. Cada um diz do seu jeito. Ah, mas na minha igreja ninguém faz dessa forma. Ah, mas na minha sinagoga é assim. A sua não está certa. Irmão, cada um Deus vai revelar de uma forma que ele quiser. A gente não tem que se comparar. Lá pode ser que o Senhor revele de uma maneira que é necessária naquele local que não é igual aqui. E deixa Deus agir de uma forma que ele quiser. Ah, mas fizeram errado. E não deixa Deus fazer do jeito dele. Porque ele sabe como vai tratar de dentro para fora. Como ele vai tratar em cada lugar. Então não faça isso. Se é diferente. Ah, mas você está errado. Eu estou certo. Isso é dissensão. Só agradeça. Se você conseguiu realizar o Pêssego, acredita no nome do Senhor. Procure estar unido com os irmãos com o mesmo parecer. Esteja em concordância. Se me permite uma parte, eu acredito, foram só os mitzrim, só os egípcios que saíram do Êxodo? Sim ou não? Não. Eu hoje apenas acredito que assim, estrangeiros que se encontravam no Mitzrayim, porque o Mitzrayim era, mal comparando, os Estados Unidos hoje, era um grande centro. Então, naquela época, então eles viram tudo o que aconteceu. Eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que até esses estrangeiros, e talvez até Mitzrayim, até egípcios, que creram no Cordeiro, no passar, os umbrais, e fizeram isso nas suas casas. Eu fico arrepiado. E o seu primogênito não morreu. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque quantos foram? Não sabemos exatamente, mas foram muitos. Muitos egípcios e estrangeiros que foram. Por quê? Creram. Crer nesse poder da Deus. Exatamente. O Senhor, em Hebreus, vai dizer que eles realizaram isso pela fé. É muito lindo a agradar, é necessária, mas eu penso que precisa ser realizado com fé. Então, irmãos, presta a mensagem que o Senhor nos deu. Farol ficou acordado à noite, versículo 30, né? Juntamente com os serviçais. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai dar muitos livramentos para a gente. Mas a gente precisa estar ligado. Quando o Senhor falar assim, faça isso, faça aquilo, olha para a palavra, confia. Confia. Veio a pandemia, né? Mas o Senhor não deixou de cuidar da gente. Quantos trabalhos fecharam, quantas pessoas ficaram presas, mas o Senhor deu livramento. E Ele vai dar para você. Faraó mandou buscar Moisés e Arão durante a noite. Apresse-se, ele disse, saiam dentre o meu povo. Vocês, os israelitas, vão, adorem a Deus como vocês pediram. Levem seus rebanhos e
abençoai-me também. Os egípcios também estavam estimulando o povo a se apressar e a deixar a terra. Nós somos todos homens mortos, eles disseram. Mas lá no início era arrogância, né? Irmãos, Deus vai tirar toda a arrogância. Vai tirar. Mas a gente tem que estar ali na obediência ao Senhor. Senhor, eu tenho muita dificuldade de obedecer esses mandamentos, porque a Torá está dizendo o que é pecado para a gente. O desvio de caráter que a gente tem, o desvio de personalidade que a gente tem. E a gente precisa nele buscar consertar isso. Santificar a nossa vida, santificar a nossa casa. E a gente vai conseguir pelo poder de Deus. Vocês creem nisso? Ou sou eu que creio sozinha? E o povo levou, irmãos, e o povo foi salvo, não foi? Vocês acham que o povo já era o povo fiel, o povo que crê? Nada, o povo escravo, difícil, mas foi o povo que foi salvo. O braço forte, e assim vai ser conosco. Mas nós precisamos agir. Amém? Shalom. Abençoada. Recebamos bênção sacerdotal, Birkat Kohanim. Yivarei Adonai, Isperei Yahweh Adonai Pavlecha, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Mokshienu Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. Um adiantado Shavuot. Até a próxima.